Olá, galerinha linda do meu coração! Como estão meus amores hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres, felizes. Espero também que vocês estejam curtindo a nossa série de lições Qual Sua Atitude? E aí, prontos para a nossa atitude de hoje? Vamos ver sobre qual atitude nós vamos aprender? Hoje nós vamos aprender sobre impaciência versus paciência. Este daqui, ó, é o nosso amiguinho de hoje, o Carlos. E o Carlos tá que é uma impaciência só. Por quê? A sua mãe prometeu para ele que ia levá-lo ao shopping para ele poder assistir um filme, depois ir lá para a praça de alimentação comer um lanche. E ele tá inquieto. E aí ele, mãe, a gente vai chegar atrasado, vamos embora. E a mãe, calma, Carlos, eu tô trocando seu irmãozinho. Não tinha 2 minutos que ele tinha falado para a mamãe que estava demorando e ele achou que tinha passado 15. E tá ele com pressa. Mãe, nós vamos chegar atrasado. O filme vai começar e a gente ainda tá aqui em casa. A mãe, calma, menina, eu também tô querendo ir assistir o filme. Que coisa, espera mais um pouco, estou terminando de trocar seu irmão. Aí ele, mais para si mesmo do que para a mãe, falou assim, também a senhora é vagarosa, se não fosse vagarosa, a gente já estava lá. Ela, o que você disse, menino? Calma, já tô indo. Ele, nada não, mãe, eu tô indo pro carro. E saiu todo emburrado, bateu a porta da casa e foi pro carro e ficou lá. Emburrado, brabo, impaciente. Mas será, crianças, que nós que temos Jesus no coração, será que nós devemos ter impaciência? Será que Deus se agrada da impaciência? O que é impaciência? A impaciência é você ficar com raiva ou perturbado quando tem que esperar. Isso que é impaciência. E o que você faz quando você precisa esperar? Você fica emburrado ou você, quando tem que esperar, é de boa, não fica brabo com nada, não? Você fica frustrado ou você fica ranzinza, fica reclamando? Porque a impaciência é uma atitude errada, ela faz você pecar. Ela faz com que você desagrade a Deus. Em Hebreus 10:36 está escrito bem assim, ó. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Perseverança, crianças, é um outro sinônimo de paciência. Por que será que você precisa disso? Por que será que você precisa de paciência? A paciência evita que você peque. Quando você é paciente, você mostra que você está confiando em Deus. Você reconhece que Ele tem o tempo certo para tudo, para cada coisa que você precisa. E você não precisa se preocupar com nada. Fica de boa, porque Deus está com você. Você mostra para aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador que você tem um grande Deus, que você está confiando, esperando que Ele vai resolver tudo na sua vida. Agora, você é uma pessoa impaciente? Aí você fala, sim, mas a culpa não é minha, não, é os outros que falham comigo. Eu tô com pressa e fica me atrasando. Eu chego na escola, ainda tem que esperar fazer fila, eu já tô na fila, ainda tem que esperar os atrasados. Nunca é culpa sua, sempre é culpa do outro. Então, mas Deus, Ele fala, ó, em 1 Tessalonicenses 5:14, fala bem assim, ó, sejam longânimos uns para com os outros. Longânimo também é um outro sinônimo de paciência. Então, aqui Deus está falando que você tem que ser paciente com os outros. Então, ó, o que a gente vai fazer? Antes de nós vermos o que Jesus fala sobre a nossa história de hoje, sobre a paciência, vamos fazer do Salmo 139, o versículo 23 e 24, uma oração?
que está escrito lá, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, você tem que pedir a Deus para ter paciência. Olha só. Gente, muita gente. Aonde Jesus chegava, ele estava cercado de pessoas que o seguiam. Então, ó, doente queria ser curado, curiosos queriam saber mais a respeito do reino dos céus. Tinham também os incrédulos que queriam gozar das palavras do Senhor Jesus, tirar o sarro, né, que a gente fala hoje, praticar bullying com Jesus e tentar que as outras pessoas se voltassem contra Jesus. E um dia, algumas crianças foram levadas até Jesus. Essa história que eu vou contar para vocês hoje está aqui no livro de Marcos, no capítulo 10 e no versículo 13. Então, chegaram-se algumas pessoas e trouxeram-lhe, está escrito bem assim, trouxeram-lhe então algumas crianças para que impusesse as mãos e orasse. Então, muitas crianças ainda eram bebês. E como os discípulos se sentiram quando eles viram isso? Eles não ficaram contentes, não. Eles ficaram impacientes. A Bíblia diz, ó, mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos ficaram bravos, impacientes com aquelas crianças. Mas que criança não fica quieta, não para quieto, o que é isso? Isso a professora Esther está conjecturando, né? Estou aqui usando da minha imaginação, porque hoje, eu, Esther, como adulta, às vezes que a gente está numa festa ou em algum lugar, seja num casamento, seja onde tem muita multidão de pessoas, a gente sempre fica observando as crianças, né? Qual o comportamento das crianças. Tem muitas crianças assim, que às vezes ficam ali comportadas, mas tem umas que corre, sobe, desce, pula e quer abraçar e quer beijar, o que é muito gostoso. Então, a gente fica observando. Agora imagina aquele monte de gente perto de Jesus e ainda aquelas crianças ali tudo querendo chegar perto de Jesus junto com os seus pais, né? Então, os discípulos não gostaram, não. Ele falava assim, Jesus não tem tempo, olha só, tem gente querendo ser curada, tem gente querendo que Jesus fale com ele, tem gente querendo ser abraçada. Agora, imagina, ainda criança, não dá, não tem. Eles ficaram bravos com os pais das crianças. E Jesus, quando viu aquilo, aí ó, tá lá no versículo 4. Mas Jesus não gostou do que os discípulos disseram. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Jesus ficou indignado. Não. Por que vocês estão tocando as crianças? Jesus queria que os discípulos aprendessem uma lição. E aí Jesus foi e pegou aquelas crianças e chamou, não, traz para cá, traz as crianças para perto de mim. Olha só o que Jesus falou, ó. Ele disse para os discípulos, deixe as crianças virem a mim, não as embaraceis, porque delas é o reino dos céus. E então, tomando-as no braço, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Crianças, até Jesus vir à terra, as crianças, elas não eram bem tratadas. Era simplesmente, tanto que na Bíblia, a gente não vê assim, muitas histórias, assim, falando de que as crianças foram privilegiadas. É lógico que tem histórias que tem crianças. Temos a história de Samuel, a história de Davi, a história de José, que são histórias que contam deles desde quando eram pequenos. Mas as crianças não eram valorizadas. Quem passou a valorizar tantas mulheres quanto as crianças foi Jesus. E nesse episódio aqui, Jesus mostrou para os discípulos que as crianças era importante para ele. E aí, ó, Jesus fala, continua, ó,
que das crianças é o reino dos céus. Ele fala, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não herdarão o reino dos céus. Então, o que Jesus está falando? Se eu, adulto, não tiver a pureza de coração, a alegria, o amor, o carinho que uma criança tem, eu não vou herdar o reino do céu. Então, eu tenho que ter o meu coração, a atitude do meu coração tem que ser a atitude de uma criança. Olha só que coisa maravilhosa. E Jesus ali ensinou para os discípulos o quê? Que eles tinham que aprender a ter paciência. Que onde tem criança, o que o adulto tem que fazer? Tem que tomar cuidado para que elas não se machuquem, ficar cuidando delas e não perder a paciência. E o que é paciência? A paciência é uma disposição de esperar sem ficar com raiva ou perturbado. Se a paciência é tão importante, como nós podemos aprendê-la? Olha só, no livro de Tiago, no capítulo 1 e o verso 1 e 2, crianças, olha só o que está escrito aqui na Bíblia. Ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, crianças, Deus coloca situações na nossa vida para nos ensinar, nos ajudar a ter paciência. Olha só para você ver como que a paciência é importante. Então, se você está com problema lá na escola, ou em casa, ou na rua, que você perde a paciência, muda o foco. Deus está querendo que com essa situação, com esse problema, você aprenda o quê? A ter paciência. Olha só, vou colocar aqui algumas situações para você ver como que é importante você ter paciência. Ó, você quer jogar bola, mas está chovendo. Você está morrendo de sede, mas lá no bebedouro da escola tem uns 9 na frente na fila. Você quer ganhar uma bicicleta nova, mas o papai vai falar para você, olha, tenho aqui o dinheiro, a metade do dinheiro da sua bicicleta. Você vai ter que poupar o restante do dinheiro da bicicleta e dá para você um cofrinho para você guardar o dinheiro. Todas essas situações você vai ter que o quê? Que esperar. E se você vai ter que esperar, você vai ter que esperar com paciência. Então, eu vou dar aqui para vocês 3 atitudes que você tem que ter para desenvolver a paciência. Primeira, confiar em Deus. Confie em Deus, porque no tempo certo de cada coisa acontecer, Ele vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Segunda atitude que você tem que ter. Pense em como Deus abençoou as pessoas da Bíblia que esperaram pacientemente. Lá em Hebreus 11 tem a galeria da fé. E ali fala de muitos personagens que se tornaram heróis da fé, muito, por quê? Porque esperaram. Abraão e Sara tiveram que esperar até a velhice para ter o filho deles. Moisés teve que esperar a ordem de Deus para poder conduzir o povo pelo deserto, tirar o povo lá do Egito. Josué teve que esperar para que o muro de Jericó caísse. Davi teve que esperar para ser rei. Salomão teve que esperar também a vez dele para poder ter sabedoria, para poder ser rei. Então, existem muitos personagens na Bíblia que tiveram o quê? Que desenvolver a paciência para que a palavra de Deus se cumprisse na vida dele. Terceira atitude, peça a Deus que o ajude a praticar paciência. Aí você vai orar e falar, ô Senhor, olha, mas tem um amiguinho lá na escola que me tira do sério, me faz eu perder a paciência. Me ajuda, Senhor, a ter paciência. Me ajuda, papai, a não brigar. Olha, falou comigo mais alto, eu já subo nos cascos. Eu fico bravo. Me ajuda e o Senhor vai te ajudar. Eu vou colocar aqui para você 3 situações que você pode fazer uma comparação de como você agir com paciência e sem paciência.
Ó, primeira situação, situação A. Estão fazendo fila para jogar o seu jogo predileto. A pessoa impaciente fala bem assim: eu vou primeiro. Agora, se você é paciente, você vai falar: espera, eu sei que vai chegar a minha vez. Situação B. O professor escolhe um colega de classe para ser seu companheiro para fazer um trabalho. E você não gosta desse coleguinha, quis aquele coleguinha pentelho. E aí, você vai ficar reclamando, falando coisas indelicadas para esse colega? Ou vai ser paciente, vai pedir a Deus que o ajude e mostrar para esse coleguinha também o amor de Deus para ele deixar de ser pentelho? Situação C. Você tem orado para que Deus resolva um problema na sua família, mas parece que está demorando tanto para Deus resolver esse problema. Aí, se você é impaciente, você vai ficar preocupado, vai falar: ah, Deus também não me ouve, não vou orar mais, não. Ou você vai pedir para Deus resolver e vai crer que no momento certo Ele vai resolver. Então, criança, essas são situações para você desenvolver a sua paciência. Então, vamos para o nosso pensa aí. Pensa. Em quais situações ou pessoas te deixam impaciente? Pensou? Aí depois que você pensar, você se atenta, fica atento no que Deus fala, que você precisa ser paciente, que é o nosso versículo, ó, para nós vermos aqui hoje, ó. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Hebreus 10:36. Então, ó, você tem necessidade, você precisa ser paciente. Jesus fala que nós precisamos ser pacientes. E aí, você se atentou, agora você vai resolver. Pede a Deus a ajuda dele para você ser paciente e confia nele. E lembre de como ele abençoa aqueles que são pacientes. Olha só os heróis da Bíblia que eu falei. Todos eles Deus abençoou, mas por quê? Porque tiveram paciência e esperaram o momento certo. E depois, expressa que você é paciente, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem te dado e ajuda que Ele tem dado para você ser uma pessoa paciente. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, né? Olha só, uma história muito importante. Jesus ensina a mim adulto que eu tenho que ser paciente com você que é criança. Jesus ensina que ele ama as crianças. Essa é uma história maravilhosa. Bom, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Qual será a atitude que a professora Esther vai estar trazendo para trabalhar com vocês, hein? Fica aí o meu convite para você. Aguarde o nosso próximo encontro. Calma, que eu volto novamente com mais uma atitude. Entra no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha, principalmente com aquele coleguinha seu que não tem paciência. Um beijão e até a próxima.